Ainda aqui no menu arquivo, tem o Extract Audio from CD, que quando seleciona aqui ele vai escanear os arquivos, as unidades CD-ROM conectadas no computador, e possíveis CDs que estejam lá dentro, você importa um arquivo de áudio lá de dentro do CD, certo? Ó, então aqui ele abre essa janela. Como eu não tenho nenhum CD no meu drive de CD-ROM, aliás, meu drive de CD-ROM está desligado. Se tivesse algum CD, eu selecionaria quais faixas eu queria que ele importasse. Ele ia copiar essas faixas e jogar aqui para dentro, para o Project Media, certo? Outra coisa que eu esqueci de citar é que quando você seleciona aquelas opções lá no menu de início do arquivo novo, você pode estar alterando elas aqui no File Properties ou no Alt Enter, que é o atalho do teclado. Abre de volta a mesma janela, só que ao invés de você estar criando um arquivo novo, você vai estar alterando as propriedades do mesmo arquivo que você já está trabalhando, certo? Aqui no final do menu arquivo tem os últimos arquivos que eu trabalhei. Até tenho a vinheta que eu usei para fazer para o curso. Só que como eu mudei os arquivos de lugar, ele não localizou. Ele deu um erro aqui. E ele já também não está mais aqui o arquivo que eu teria selecionado. Ó. Esse que eu fiz agora há pouco com vocês, que eu salvei agora lá, ele está no mesmo lugar. Se eu selecionar aqui, ele vai abrir de volta. Ó. Como a gente tinha criado um arquivo novo, ele pergunta se eu quero salvar as alterações nesse arquivo novo. Não salvei nenhuma vez, também não salvo porque a gente não fez nada. Aí ele me trouxe de volta o arquivo que a gente tinha feito já hoje, que eu salvei para mostrar para vocês, certo? Já mudando aqui para tracklist, para os tracks do projeto, eu tenho aqui em cada um deles, que nem esse aqui é de áudio, então eu tenho os efeitos de áudio nele. Quando eu faço esse comando de puxar ele, diminuir, ele não fica mais lento. Na verdade, ele corta o áudio. Por exemplo, ele tem uma sequência de áudio, conforme eu vou puxando, ele vai cortando, mas a velocidade continua a mesma. Ou se eu puxar para frente, também ele vai adicionar vai entrar em loop, vai adicionar uma outra cópia desse áudio depois, certo? Pegar um arquivo de vídeo aqui, para vocês verem alguns efeitos que dá para fazer com o vídeo. Vamos puxar ele aqui para dentro. Agora ele me deu uma aba com o vídeo também. Olha lá. Vamos tirar esse áudio daqui. Ó. Aqui nesses comandinhos eu posso deixar essa track em mute. Posso deixar ele em solo, que daí as outras tracks de áudio ficam mudas. E esse é o Automation Settings, que eu já falei para vocês, que eu mostrei aqui embaixo, que quando ele está selecionado, ó, Show Automation Controls, quando ele está nessa opção, vamos tirar daqui, eu dou play no projeto e todas as alterações de volume, de efeito, profundidade, tudo que eu fizer, ele vai estar gravando e a próxima vez que eu executar ele vai continuar com essas alterações. Aqui, ó, no vídeo, vamos diminuir aqui para a gente ver melhor, ele tem aqui no final do vídeo esse Event Pan Group, que ele vai me dar a tela do vídeo e esse tracejado em volta, que eu olho lá no preview aqui. Ó. Uma coisa interessante é isso, que eu vou estar vendo, tudo que eu fizer, eu vou estar vendo aqui no preview. Veja que eu só alterei o quadro onde está selecionado aqui com o Pan Crop, ele já me mostrou lá como está ficando o final. Se eu deixar no original como estava antes, ele vai ficar como estava. Se eu for diminuindo, ele vai diminuir junto lá, dinamicamente. Além dos outros comandos aqui que eu posso estar especificando na mão o tamanho que eu quero, o vídeo, né, a posição que eu quero disso aqui. Ó, se eu puxar ele para cá, pode ver que lá no preview ele vai sair também. Então eu posso especificando na mão tanto a posição quanto o tamanho, certo? Ângulo de rotação que ele tem aqui para me girar, olha lá, ele vai girando a caixa da tela, né? Todas as opções aqui a gente vai também trabalhar eles bem a fundo, bem especificamente, porque eu tenho aqui, como eu tenho uma timeline aqui embaixo, eu posso estar fazendo alguns efeitos de posição da tela com a timeline, com esse quadro aqui, mas a gente vai estar vendo depois, certo? No áudio, eu tenho aqui, ó,
Essa é a track de áudio, essa é a track de vídeo. Eu tenho aqui o comando de volume master. Esse volume, quando eu alterar, eu vou alterar na track inteira. Além disso, tem também esse comando que aparece aqui no meio da track quando eu aperto a letra V. Olha lá, ele apareceu uma linha azul lá no meio. Se eu for dando 2 cliques, ele vai criar pontos nessa linha. E esses pontos, essa linha azul, na verdade, é uma linha de volume. Então, eu vou alterando o volume, por exemplo, numa determinada área do áudio. Se eu puxar ele para cá, ó, deixo ele no meio onde estava, agora eu puxo esse aqui. Nessa configuração que eu deixei, o áudio vai vir no volume normal, vai chegar aqui, ele vai começar a ficar mais alto, vai chegar no volume máximo aqui, ele desce, volta para o volume normal e continua, certo? Esse aqui é numa parte específica. Porém, quando eu altero o volume aqui, ele é o volume total. Todo o track vai ficar mais alto ou todo o track vai ficar mais baixo. Não é só em uma determinada área, mesmo que ela esteja selecionada aqui, ó, certo? Tem também o comando de balanço, que é com a letra P. Quando eu seleciono aqui Na verdade, nesse aqui eu não vou conseguir fazer o controle de balanço. Ele até me mostrou aqui, ó, 3 tracks para todos os... Como eu estou usando no 5.1, eu não consigo fazer o controle de balanço estéreo, que é o que eu ia mostrar para vocês, com o atalho da letra P. Que aparece uma linha vermelha no mesmo lugar que apareceu a linha azul aqui nessa track, e eu vou estar alterando ela para a direita ou para a esquerda, da mesma forma que eu alterei o volume. Porém, como eu estou usando no 5.1, ele me deu os 5 alto-falantes separados aqui. Porque num projeto estéreo, esse quadrado aqui com o controle do surround aqui não vai ter. A track vai terminar aqui, ó. E eu vou ter só o controle de estéreo. Aqui em cima, na aba Explorer, tem um outro comando interessante que eu vejo as propriedades do arquivo quando eu clico em cima dele. Olha só, aqui eu troquei do arquivo, tem o tempo, o formato, o tamanho, 720 por 480, a qualidade do áudio, quantos frames por segundo, no caso 29.970, progressive. E eu posso, no caso do áudio, estar ouvindo o conteúdo dele. Clicando em Start Preview aqui, ele vai começar a executar o arquivo de áudio, certo? Eu posso estar criando pastas dentro do computador por aqui também, posso excluir arquivos, botando refresh para atualizar os arquivos quando eu altero algum programa externo, enfim, como se estivesse navegando numa pasta normal, certo? Bom, por enquanto a gente vai ficar por aqui. Vamos estar continuando aí na próxima aula, já começando com algum projetinho, certo? Até lá!